E eis que depois de uma tarde de quem sou eu, e de acordar a 1 hora da madrugada ainda em desespero, eis que às 3 horas da madrugada acordei e me encontrei. Fui ao encontro de mim, calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente, eu sou eu. E você é você. É vasto. Vai durar. O que te escrevo é um isto. Não vai parar, continua. Olha para mim e me ama. Não. Tu olhas para ti e te amas. É o que está certo. A jornada da série Transformar a Vida, Transformando a Mente é, sobretudo, uma jornada de autoconhecimento, autotransformação, autocura, autovalorização. É o momento em que as propostas convergem para um ponto em comum: ampliar a sua percepção acerca da força da sua individualidade, acerca dos traços que correspondem à sua singularidade. Traços esses que estão para além de qualquer ponto de superioridade ou de inferioridade, porque todo ser humano é único. Quando a inferioridade desaparece, todo sentimento de superioridade também desaparece. Eles vivem juntos, não podem ser separados. O homem que se sente superior ainda está se sentindo inferior de algum modo. O homem que se sente inferior quer se sentir superior de alguma maneira. Eles formam um par. Estão sempre juntos. Não podem ficar separados. Aconteceu. Um homem muito arrogante, um guerreiro, um samurai, foi ver um mestre zen. O samurai era muito famoso, muito conhecido em todo o país. Mas olhando para o mestre, olhando para a beleza do mestre e a graça do momento, ele subitamente se sentiu inferior. Talvez ele tenha ido com um desejo inconsciente de provar sua superioridade. Ele disse ao mestre: "Por que estou me sentindo inferior? Um instante antes estava tudo bem. Quando entrei na sua corte, subitamente me senti inferior. Eu nunca me senti assim. Minhas mãos estão tremendo. Sou um guerreiro. Já enfrentei a morte muitas vezes e nunca senti medo. Por que estou assustado?" O mestre falou: "Espere. Quando todo mundo for embora, eu responderei." As pessoas continuaram chegando para visitar o mestre e o homem foi ficando cansado, cada vez mais cansado. À noite, a sala ficou vazia. Não havia mais ninguém. E o samurai perguntou: "Agora você pode me responder?" E o mestre disse: "Agora, vem aqui para fora." Uma noite de lua cheia. A lua estava justamente surgindo no horizonte. E ele falou: "Olhe para estas árvores. Esta árvore alta se estendendo em direção ao céu e esta pequena árvore. Ambas estão ao lado da minha janela há anos e nunca houve nenhum problema. A árvore menor nunca disse para a árvore grande: 'Por que me sinto inferior diante de você?' Como isso é possível? Essa árvore é pequena e aquela árvore é grande. E eu nunca ouvi nenhum pio." O samurai disse: "Porque elas não se comparam." O mestre completou:
então você não precisa me perguntar. Você sabe a resposta. A comparação causa inferioridade, superioridade. Quando você não compara, toda inferioridade, toda superioridade desaparecem. Você existe, você simplesmente existe. Um pequeno arbusto ou uma grande árvore, não importa, você é você mesmo. Você é necessário. Uma folha de grama é tão necessária quanto a maior estrela. Sem a folha de grama, Deus será menor do que Ele é. O canto do cuco é tão necessário quanto qualquer Buda. O mundo será menor, será menos rico se o cuco desaparecer. Basta que olhe ao redor. Tudo é necessário e tudo se encaixa. É uma unidade orgânica. Ninguém é maior e ninguém é menor. Ninguém é superior e ninguém é inferior. Todos são incomparáveis. Todos são únicos. Todos são um universo. Olá, estamos na semana 6 da série Transformar a Vida, Transformando a Mente. Chegamos à 6ª semana para refletir sobre a unicidade, a individualidade, o ser único, né? Que cada um de nós é. E a proposta hoje é fazer com que vocês possam refletir sobre traços, características, né? Que fazem com que você que me assiste agora seja único dentro da vida. Nós sabemos que todos nós somos únicos. Só que como a gente vive de comparações em comparações, né, com as outras pessoas, como a gente vive dentro de uma mente coletiva que vai oprimindo todos aqueles que não correspondem às expectativas dessa mente coletiva, né? Ao tocar nas nossas vulnerabilidades, amplificando em nós as nossas fragilidades, a gente se esquece de que é único. A gente se esquece de que não é mais nem menos, pior ou melhor, né? A gente esquece que é diferente uns dos outros. Uma diferença não no sentido de determinar padrões positivos ou negativos, mas no sentido de determinar a unicidade mesmo de cada um, né? Então a proposta do vídeo de hoje, o exercício que eu proponho hoje para vocês, é um exercício de contemplação, tá? É um exercício de contemplação. Para isso, nós vamos utilizar o tarô Zen de Osho, né? Eu vou virar uma única carta de cada monte, certo? E a carta que sair, né, o arcano que for representado, vai ser aquilo que simbolicamente você deve meditar no decorrer desta semana, para trabalhar em você esses aspectos de autorreconhecimento da sua unicidade, certo? Para isso, vocês que me assistem agora vão se dividir em 3 grupos, né?
Porque nós temos 3 montes. Então, monte de número 1, monte de número 2 e monte de número 3, certo? Cada um, né, que está assistindo vai se sintonizar naquele esquema que a gente já conhece com algum dos 3 montes que está aqui representado. Para que haja essa sintonização, eu gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos muito brevemente. E ao fechar os olhos, você vai imaginar, você vai ver na sua tela mental uma luz, uma bola brilhante, da cor que você quiser. Azul, amarela, vermelha, branca, preta, da cor que você quiser. Observa na sua tela mental essa bola de luz, essa bola brilhante, da cor que você desejar. E concentra a sua atenção nessa bola luminosa. Em seguida, alguns segundos depois, eu gostaria que você voltasse a sua atenção para este vídeo. Então você vai reabrir os seus olhos, tá? E vai observar qual dos 3 montes se destaca para você. Ele vai se destacar. Você vai olhar para a tela e você vai ver que um deles parece que salta. Esse é o monte que você vai escolher, certo? Então vamos lá fazer esse exercício? Vamos fechar os olhos por alguns segundos. De olhos fechados, observe na sua tela mental uma bola de luz. É como se essa bola de luz, observando de olhos fechados na sua tela mental, é como se você percebesse, é como se você sentisse que ela está diante da sua testa. E aí você vai ver essa bola de luz da cor que você desejar. É você quem decide qual cor tem essa bola de luz. Respira fundo, inspirando e expirando. Agora abre os seus olhos, olha para a tela e observa qual dos 3 montes se destaca diante dos seus olhos. Qual é o monte que salta diante dos seus olhos? Conseguiu identificar? Monte 1, monte 2 ou monte 3? Se você tiver tido algum tipo de dificuldade, não conseguiu observar que monte é esse que salta aos seus olhos, não tem problema. Pausa o vídeo, repete esse exercíciozinho, tá? De concentração, depois volta para o vídeo novamente e vê qual dos montes se destaca. Se no final das contas você não conseguir observar qual monte salta diante dos seus olhos, usa a sua intuição e escolhe um dos 3 montes, certo? Mas agora para aqueles que já perceberam qual é o monte, né, que vibra na sua frequência, com qual monte sintonizou, para aqueles que já perceberam essa sintonia, escolheram o seu monte, eu vou iniciar a leitura, tá bom? Para você que está sintonizado com o monte de número 1, nós somos o mundo. O que faz você uma pessoa única é a sua característica agregadora. Durante esta semana, durante esses próximos 7 dias, você vai refletir sobre a sua característica agregadora, tá? E vai observar o quanto isso pode ser positivo e também o quanto isso pode ser negativo dentro da sua vida, entendendo que essa característica é neutra, tá bom? E aí, com base nessa característica específica, porque ela é só um gatilho, você vai se observar num espelho, fisicamente ou metaforicamente, né? Ou você vai se olhar num espelho de fato, ou você vai fechar os seus olhos e vai se ver na sua tela mental e vai começar a tentar identificar o que é que faz de você uma pessoa única dentro da vida. O que é que você tem que as outras pessoas não têm. Tá certo? Essa é a meditação para você, a contemplação para você durante esta semana. Você vai meditar sobre a sua característica de agregação.
ou de agregamento, nem sei, dentro da vida, tá bom? Você que sintonizou com o monte de número 2, relâmpago, arcano de número 15. Você vai refletir sobre a sua capacidade de destruição, entendendo que a destruição, ela tem também o seu ponto positivo e o seu ponto negativo, tá? Porque no final das contas ela é neutra. Se essa destruição vai gerar prejuízo ou benefício, vai depender da maneira como você utiliza. Então, no decorrer desses próximos 7 dias, você vai meditar sobre a sua característica, né, única, o seu poder único de destruição. Tá certo? Entendendo da melhor maneira possível a destruição como uma forma de construir algo novo, tá? Porque muitas vezes eu preciso reorganizar, reornamentar, né? Dar um novo formato a determinadas circunstâncias, a determinados projetos de vida, tá certo? Então, tem um pouco a ver, na verdade, com a sua característica de renovação. A capacidade que você tem de se renovar, sabe? Aquela pessoa que nasce e se renova a cada novo ciclo ou a cada novo projeto. Então, talvez, vamos trabalhar com essa imagem. Não é uma característica de destruição, mas uma característica de renovação, tá bom? Porque pode ser que você não entenda muito bem a ideia de destruição como uma coisa positiva. Então, vamos trabalhar nesse aspecto de renovação, com essa palavra de renovação. Você vai refletir no decorrer desses próximos 7 dias a respeito da sua característica de renovação e o quanto essa característica torna você uma pessoa única, tá? E, claro, vai fazer o mesmo exercício do espelho, de se auto-observar nesse espelho, fisicamente ou metaforicamente, né? Ou num espelho real ou num espelho que você vê na sua tela mental, observando você nessa tela mental, observando quais são as outras características que você tem que fazem de você uma pessoa única, tá bom? Mas eu queria que durante esta semana você focasse bastante no chakra vermelho, é o chakra da base, tá? Da base da coluna, o chakra da raiz, certo? Então, se você puder encontrar técnicas meditativas ou outras assim de limpeza, de aterramento com este planeta, seria muito bacana. Técnicas que trabalhassem o chakra da raiz, tá bom? Para você que sintonizou com o monte de número 3, vamos ver então o que é que nós temos aqui. Completude. Então, para você que escolheu, para você que sintonizou com o monte de número 3, você vai refletir no decorrer desta semana sobre a sua capacidade de conciliação. Você vai refletir sobre a sua capacidade conciliadora e o quanto essa capacidade conciliadora é capaz de fazer você uma pessoa única dentro do sistema, tá? Especialmente, eu queria que no decorrer desta semana você recolhesse os cacos do seu espelho. Como assim? Se você for fazer a meditação do espelho, talvez você não consiga. Você vai ter a sensação de que o seu espelho foi quebrado, porque você já quebrou esse espelho há muito tempo. Tá? Inclusive, eu nem sei como é que é a sua relação com o espelho, mas parece que é uma relação que se fragmentou em algum momento, em algum instante da vida. Então, o que você vai fazer não é observar o espelho, física ou metaforicamente, para tentar identificar as características que tornam você uma pessoa única. Não. Antes, você vai precisar recolher os cacos desse espelho quebrado. Então, você vai precisar de um processo de autorreconhecimento mais forte, né? Nesse quesito do saber quem eu sou. Talvez você esteja num momento da vida em que você não sabe quem você é, né? E aí eu te recomendo o seguinte: na semana passada nós fizemos 7 exercícios diferentes, um por dia. Alimentar-se, dançar, eu não lembro agora de cabeça assim quais eram eles, né? Mas tinha alimentar-se, dançar, assistir ou ler, né? Eram 7, um por dia, banhar-se. Eu queria que você que escolheu o terceiro monte resgatasse esses 7 exercícios, tá? E os refizesse.
para que você pudesse se reconectar com você mesmo. E eu também queria que você, depois de refazer esses 7 exercícios, né, que você resgatasse o exercício da primeira semana, o vídeo da compaixão, tá? O ritual com o suco de uva, e eu queria que você refizesse aquele ritual, tá bom? E aí isso vai te ajudar num quesito de fortalecimento emocional, energético, e também no quesito de expansão de consciência, para a gente conseguir juntar novamente as pecinhas desse espelho que se quebrou e que pode ter feito com que você não se reconhecesse mais, tá bom? Mas a sua principal característica de unicidade dentro da vida está relacionada a essa capacidade de conciliação, de reconciliação que você tem para com os outros. Queria que você utilizasse essa capacidade com você mesmo, tá certo? Façamos da nossa vida uma nova vida, transformando a nossa mente, um dia por vez.